Oiê! Surpresa! Ao vivo! Ai, eu ia fazer um atendimento agora, mas a pessoa tinha esquecido. Aí eu falei: "Bom, bom, 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 eu preciso entrar mesmo para trazer algumas informações do Sendo em Nós, para a gente trazer umas práticas gostosas juntos, né". Então tô aqui, tá. Tô aqui para a gente fazer acontecer. Quem for assistir, né, agora ao vivo, pode me trazer perguntas aqui, quem for assistir depois, pode escrever nas mensagens, tá bom? Bom, na semana passada eu trouxe para vocês que era muito o momento da gente trazer essa aplicabilidade, de estar em nós, né, de honrar essa vibração de quem nós somos. E claro que a gente já passou muitos exercícios, né, e isso é uma coisa eterna. Eu acho que é muito importante, sempre válido, a gente fazer eternamente, porque se conhecer é uma grande caixa que no começo parece misteriosa, mas depois as coisas começam a ficar com mais sentido, mais claro, com coerência, né, você consegue ir percebendo a sua verdadeira inteligência, né. E olha que interessante, hoje eu estava pensando, fiquei analisando o que que é mais dificultoso enquanto que a gente está fazendo as conexões, enquanto a gente está, né, se sintonizando aí nessas forças deliciosas, que primeiro a gente passa por o encanto que a gente fala sempre, mas eu criei esse título, até na capa e no título aqui embaixo que está colocado, né, "Você mesmo no seu eu espiritual", né, assim, na verdade como você vai aumentar a fé de ser você mesma, né, como que você faz isso na prática? Claro que só vivendo, né, cada um tem a sua maneira de grandes viradas, mas aqui a gente pode compartilhar. Oi, Aninha, linda, tudo bem? Elis, tudo bem? E aí, seguindo a linha de raciocínio, a a gente pode ir trocando formulações: "Ó, eu fiz assim, deu super certo". Aí juntar os elementos das outras personalidades: "Olha, eu fiz assim também, eu consegui, perceber um resultado sobre isso". E quando eu falo resultado, não é na estimativa de conquista de alguma coisa, mas o que a gente faz aqui de trabalho é fazer uma unificação de forças que estão separadas para você finalmente descobrir quem você é, porque a Elis mesmo falou um ponto muito interessante aqui. Ela me mandou uma mensagem, que sobre cura, né, que na verdade não é a cura, é usar só um lado de você mesmo, né, e não reconhecer o outro lado que precisa. Então, quando a gente começa a falar sobre um exercício de colocar atenção no tamanho, né, da sua fé, do seu espírito aqui vivo como ser humano, né, e eu sei que muitas pessoas já sentiram, elas se sentem bastante conectadas e ótimo, mas aqui a gente está para explorar cada vez mais, né. Então eu convido vocês a me trazer essa dinâmica, né. Como que vocês acham, e até a gente está na presença aqui de 2 pessoas que estão na jornada, né, fazendo um trabalho muito bonito, eh, como que é para vocês meninas, né, o que seria um exercício de aumento de fé, já que quando a gente passa pelo caminho, da autodescoberta, né, de conhecer as próprias forças, e aí cada um sempre faz da sua maneira, a gente vai percebendo aonde que estava a nossa atenção, forças que não estavam sendo observadas, e aí a gente que começa a unir, né, essa força de fé dentro de nós. Mas como que a gente poderia praticar? Como que vocês praticam? Eu deixo essa pergunta no ar enquanto a gente, começa a discorrer aqui e ir mais a fundo no trabalho todo, né. Então, aqui ó.
Olha só que legal, a Elis falando: "Nossa, falamos sobre isso ontem, incrível". É, você vê que nós estamos, todos conectados, a gente é uma coisa só e isso é tão bonito, né. Não tem separação, não tem um especial, não tem um mais, não tem um menos, não é tudo igual. Quando a gente foca, que nem vocês focam na egrégora da transição, na egrégora da transparência, na egrégora de ser, né. E todo indivíduo que faz, a biblioteca está aqui, né, aberta para todos nós, então é muito incrível, né. Aqui, o que eu observei, esperando vocês, trazerem o relato, o que eu observo, é assim, o tamanho da dificuldade no início e ao longo também depois, que parece que está patinando, é de ser tão difícil você ser você, né, porque você vai começando a encontrar tanta estigma no meio do caminho, isso é certo, isso é errado, isso é cer então tem muitos muros, por isso que o despertar ele inicialmente parece ser tão: "Ah, "Meu Deus, o que que é isso? Ai, eu tenho que parar. Ai não, não é por aí", por quê? É o autojulgamento, esse é o primeiro fator que traz muita amarra no caminhar, né. Quando a gente começa a soltar, fala: "Cara, é um processo, eu tô querendo me conhecer, né, eu estava sendo moldado a uma cultura e agora eu vou começar a me conhecer de verdade para ver o que que sou eu ou o que que é uma cultura induzida", né. Induzida porque eu aceitei, porque se eu fosse meio rebelde e dissesse: "Não, que não sei o quê, eu tenho meu jeito, eu vou dar um jeito aqui", as coisas seriam um pouco diferentes, né. Eh, a questão também do medo do olhar do outro, né, quantos de nós não tinham isso, né, eu acabei bolando um roteiro aqui para não perder o foco, que eu entro no flow, eu vou embora, né, o medo, "Ai, o que que o outro está pensando", né, e ter receio de se expor, né, de se conhecer nesse nível de estar tranquilo, de trazer a exposição, mas regulando as intenções ali, né, se conhecendo. E a dor de não se reconhecer, às vezes, no próprio sistema, né, e aí é um ponto onde o indivíduo tenta se encaixar de qualquer maneira, porque ele quer o devido reconhecimento, e aí ele acaba virando uma estigma, da sociedade do que é aceitável na sociedade, mas ele não percebe que esse não é o caminho da liberdade, né. O caminho da liberdade não é se encaixar, mas se soltar, né. Então é muito interessante que em todos esses pontos a gente não encontra fé, muito pelo contrário, a gente se distancia dela, mas claro, tem um lindo aprendizado por trás. Eh, a Elis está falando a fé é sobre confiar, né, e confiar é o exercício de abrir mão do controle. Opa! Ela aumenta à medida que nos rendemos. Rendição real de saber que tudo sempre estará lá, porque somos humanos, né, mas com o espírito divino, que ao nos permitimos senti-lo, também nos permitimos ser guiados, mas isso é fé, né, aumenta quanto mais eu me rendo ao que sou. Que lindo, Elis, obrigada. Maravilhosa. É a nossa linda filosófica, eu gosto, eu amo essas filosofias, faz a gente pensar, faz a gente mergulhar mais fundo, e obrigada pela sua linda, contribuição e pelo seu tempo precioso também de estar aqui, né, maravilhosa. Olha, que interessante o que ela trouxe. É tudo isso, né, porque se eu desconfio eu tô querendo dar conta de tudo. E esse é o primeiro fato, né. "Ah, mas então eu largo sempre na mão de Deus e não faço nada". Não, a gente também não tá indo para esse extremismo. Vamos falar da composição geral, né. Tá muito na cara aqui nesse planeta Terra que foi muito bem arquitetado as coisas, certo?
Isso é um tanto óbvio. Quem trabalha na medicina, vai avaliar anatomia, é muito impressionante esse negócio aqui. Essa máquina, ela é uma coisa muito impressionante, né. Só que aí a gente vai mais fundo, né, quando a gente observa toda a regência de emoção, de pensamento, o mecanismo, a química que se gera, todas as vitaminas, todos os componentes que tem dentro do seu corpo humano e todas as descargas elétricas, e aí eu estou no âmbito físico, é muito claro que você partindo da observação de olhar um corpo humano, de olhar todos os animais da selva, da não selva, enfim, ou ver toda a arquitetura e a regência desse planeta com os elementos que se propõem e toda gente, os campos que nós temos aqui, né, essa corrente elétrica, o ar que a gente respira, é ciência pura, né. O que criou? O que? Ao acaso isso é descartado, chega. Né. E eu não tô aqui nem para discutir, Deus ou não, eu só tô aqui para a gente chegar uma grata conclusão, né, que existem profundidades conscienciais mais elaboradas, mais inteligentes e não mais porque nós sejamos menores, não é nesse contexto que eu tô querendo chegar. É de mais de um aprofundamento entrelaçado ao que diz respeito à nossa origem. Né. Então fundamentando a nossa origem numa perfeição de olhar, assim, você fala: "Cara, de chorar", tanto que muitas pessoas não compreendem o extremismo do sofrer e claro, eu entendo isso, eu também já questionei muito e julguei muito esse contexto, as pessoas têm todo o direito, não faz sentido, por mais que tenham um aprendizado, depois de um tempo não faz sentido de ser, mas isso para quem já aprendeu, né, para quem já virou tantas chaves, para quem não virou, patina e faz parte de uma certa maneira, mas não eternamente, não faz parte. Mas pensando nesse enredo de perfeição, dessa perfeição fantástica, existe um algo antes disso, muito antes, e não estou falando da nossa linha do tempo de começo, meio e fim, onde esse outro algo tem um começo, meio e fim, eu estou falando de uma coisa bem fora do que a nossa compreensão racional possa vir a alcançar, né. E estou falando de níveis onde os olhos humanos também não alcançam, isso é um fato. Isso é um fato para pessoas até não só pessoas que têm visualizações, pessoas que têm sensações, hum, lapsos, sensações diferentes, hum, acessos que parecem ser invisíveis, né. Esse invisível que já para a ciência já tem um estudo comprovado que existe mesmo, uma estrutura mais etérica, tá, isso é um fato, isso é um fato, isso é um fato. E não só etérica, como não etérica, porque se tem uma formulação X, existem muitas outras probabilidades que a matemática até diz, não tem número que alcance, que calcule. E aí eu tô falando tudo isso para voltar para a fé, aí a gente estilinga para cá, pom, pom, né. Nossa, fazemos parte de toda essa estrutura. Uhum. Então eu faço parte de toda essa estrutura. Não tem como eu não ter fé numa inteligência suprema, certo? Mas como eu trago essa fé na inteligência suprema de guiança, hum, a níveis de consciência que transcendem esse próprio corpo? Como que eu ativo no meu dia a dia, né? É interessante usar em primeiro lugar essa consciência. Eu sou um entrelaçamento dessa inteligência suprema, ponto. Eu sou o entrelaçamento dessa inteligência suprema, ponto. Aí o ponto de vista como ser humano aqui embaixo já começa a mudar, porque aí você não cai
naquele redemoinho que a gente estava falando aqui, é o autojulgamento, é o que o outro pensa, é o sistema social, eu quero me caber, eu quero caber, é que quem sou eu? Ai meu Deus, a confusão, ai nã Não, você não nasceu para estar perdido, você nasceu para se encontrar zilhões de vezes, porque você é o entrelaçamento da consciência suprema, ponto. E aí dentro desse entrelaçamento da consciência suprema, você se propõe a viver nesse plano, sob a ótica totalitária e não dualista. Só que olha que interessante, primeiro nós vivemos a questão dualista, e aí nós fomos percebendo essas rupturas, porque gente, longe de quem nós somos, dói, é estranho, é confuso e machuca. O ego sozinho, sem quem nós somos, ele fica perdido, malucão, né. É. A a sensibilidade, a fraqueza sem arrogância, ela fica muito perdida, achando que não pode nada. Mas quando junta com a arrogância fica humilde, porque ela sente a sensibilidade e a fraqueza da fraqueza, e a fraqueza sente a força da arrogância que estava sozinha jogando. A gente não veio ser separado no negócio. E eu tô falando isso porque a gente está vivendo na pele essas coisas, de perceber essa unificação, sobre essa totalidade nessa fé, né. Então o ponto maior onde eu gostaria de chegar para a gente exercitar e ficar clara a dialética aqui sempre com vocês é: eu primeiro tenho o tempo todo certeza e convenço o meu sistema anterior que estava super acostumado a trafegar por tantos conceitos e aí acaba se perdendo, né. Mas o coração sempre falou a verdade, mas não, a gente vai lá e faz um negoção. A gente dá uma doideira. Mas tudo bem, faz parte também, né, tem a sua brincadeira e às vezes não é tão engraçada assim essa brincadeira que é importante a gente trazer essa sinceridade, tá. É como eu falei para uma linda esses dias, eu não tô aqui pagando de reino dos céus, né, não tô mesmo, assim, levando para uma ponta. Eu tô aqui para falar sobre integração, que para mim integração é o verdadeiro reino dos céus que sempre esteve aqui, né. É você junto, né, de todas as maneiras. Então, se eu me proponho na minha vida humana, diária, de acordar, ao invés de eu jogar a minha linda atenção, que é construtora do mundo que eu adoraria ter para mim mesmo, pelo menos no meu interior, colocar ela primeiro nessa ordem suprema do que: "Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai tá faltando alguma coisa. Ai eu não sinto mais nada. Ai tá não sei o quê. Ai eu tenho que pagar a conta. Ai não sei o quê. Ai eu preciso de ajuda. Ai". Tá, tudo bem tudo isso. Pacote pesado que tá causando na sua cabeça nas suas emoções. Eu só peço para quem esteja vivendo nessa situação deixar isso de lado, um pouquinho, respirar bem de manhã. Eu sou um entrelaçamento na consciência suprema universal. Deus vive em mim, eu sou um com Ele e vim manifestar uma personalidade específica. Eu não sou uma cópia, eu sou eu em harmonia. Eu não sou uma cópia, eu sou eu em harmonia, porque Deus habita em mim, Deus habita em mim, Deus habita em mim, e dá aquela respirada. E começa o seu dia. Ao longo do dia, inverte os papéis, vem o negócio, ai tá, confusão, ai meu Deus, ai. Eu sou um. Volta na dialética, você usa a palavra que você quiser, não se prenda ao que eu disse aqui, fala do seu jeitinho com as suas palavras aí, que eu sei que vocês são ótimos em criar. Eu, hein, não cria junto com as minhas criações, cria com seus negócios aí que vocês são Deus em ação.
Gente, muda tudo, porque você começa a organizar aonde você põe seu foco. E se você coloca o seu foco nas alturas da verdade de quem você é, você treina o seu campo quântico físico para que todas as crenças que antes se permitiam à toa se conectar com o que elas nem querem mais, mas quando vê, e aí fica chateado porque foi, que deu, ai, mas eu já fiz tanto, eu já meditei tanto, eu já virei de ponta cabeça, eu já abri espacate na lua, e né, eu tô brincando porque a gente já fez muita coisa, né, minha gente. E e tirando um sarro aqui para trazer um pouquinho de leveza, mas com todo o respeito da minha vida, né. Toda forma de expressar, de culto, de despertar, todas elas são importantes e relevantes e eu honro cada uma delas, tá bom? Tô vindo respeitosa aqui para vocês. Mas, quando eu começo a estilingar o meu foco, fora das coisas e desse tanto de realismo trágico que existe nesse planeta dualizando o tempo todo e só mandando essa frequência de dualidade, eu não estou dizendo que não seja real a dualidade, mas dentro do seu ser você pode fazer uma escolha, se você escolhe ainda assim viver essa dualidade dentro de você, repartindo as suas emoções, repartindo seus pensamentos, repartindo o seu eu, que está construindo um caminho, não destruindo as estradas que já percorreu, mas iluminando elas, plantando nelas, né, criando novas estruturas. E quando a gente faz isso, você estimula o seu DNA, o seu campo eletromagnético, né, a sobressair essas estruturas de foco. Então você começa a captar os campos sutis, porque todo mundo consegue fazer, você começa a sentir mesmo essas frequências, essas energias, assim, de se colocar em experimento. Cara, o que que eu posso acessar nessa inteligência universal hoje? Ao invés de pensar só no problema, e eu não estou falando para ninguém fugir do problema, eu tô aqui na tentativa de, porque isso vai de cada um, de que vocês percebam que dá para solucionar, porque esses problemas só existem porque o foco sobre si, sobre sua personalidade e sobre esse Deus que mora dentro de nós, ele não está dando vazão e ativação para esse Deus, na verdade ele está dando força criacional ao problema. A dualidade, se eu só vejo dualidade eu vou ter o quê na minha cabeça? Puf, fritando, puf, puf. E aí se cria só isso, porque o mundo todo tá nisso, a TV fica aquele sangue, sangra a TV, tá, e deixam, mesmo você falando, né, dando um toque: "Amiguinha, tchu tchu tchu", que você deixa aí, né. "Ah, não, é a realidade da vida". Eu não tô falando que não é, né, mas a gente poderia saber que tá acontecendo isso e fazer uma emanação diferente, de equilíbrio, né. Estava quase pedindo pra colocar um hertz na lanchonete. "Põe um hertz aí amiga", a gente põe no YouTube lá um hertz, e aí a gente vibra, né, uma intenção de equilíbrio, porque a emissão é só dualidade. "Ah, a mata tá queimando, ah, não sei o que tá", olha isso. Aí quando eu lembro do que sou, eu me conecto nessa consciência suprema, na verdade nós já estamos, mas a nossa intenção está em outra parte, então o que a gente não põe atenção nem parece real, aí quando descobre as energias, ai que delícia! Só que aí depois de um tempo você nem sente mais nada e como o mestre Jesus esses dias me falou, eu ri, eu falei: "Ai", e eu: "Nossa, antes eu sentia tão profundamente, agora não, é tudo tão", e ele: "Claro, antes você não se proporcionava paz. E agora você se dá. Você não precisa que eu te dê. Você está se dando cada dia mais. É esse o trabalho desde sempre. Não é oferecer somente o tempo inteiro paz. Claro que nós oferecemos quando uma pessoa não está se sentindo bem. Nós oferecemos todo o amor que ela precisa. Mas principalmente nós erguemos as grandes almas que são filhos de Deus a lembrar que eles são a luz e a paz do mundo, né. Eu: "Ai, então
É só eu me satisfazer que só eu que tô me dando", e ele: "É, por isso que é igual", aí eu chego, você se emociona, mas não é mais tão emocionante como antes, né, porque você tá em você. E assim vai ser com todos, que quando as pessoas se reconhecerem cada vez mais, todo mundo, não vai mais ser um deslumbre, não vai mais ser uma ilusão, ou "ai", vai ser um fato, porque vocês vão estar se dando, né. Então vamos praticar isso. Olha o quanto as pessoas dão de atenção, "ai, como que eu tenho que ser", ou tenta até às vezes não respeitar o que está vivendo sobre a própria personalidade, né. Fica tentando ser o que as pessoas dizem na rua que é legal ser. Muita gente vem pra mim e fala: "Ai, Má, eu sou tímida, você é tão solta e tá". Eu falei: "Mas o que que você tá falando? Se ama tímido". Eu quando era mais nova, até os meus, eu acho que até 30 anos eu era muito tímida, né. Mas não quer dizer que a espontaneidade seja uma coisa, lumínica. Minha família toda é tiradora de sarro. Minha avó fez uma cirurgia esses dias, me mandaram o vídeo, ela zoando, a moça que estava lá com ela, é uma querida, ela tirando um sarro, falou: "Ó, vão servir uma sopa", e ela: "Mas vai ter pé de galinha?". Ela estava voltando da anestesia, ela estava uma figura, e ela: "Eu não vou dar o pé de galinha para você", e tirando um sarro. É a família toda, eu vim disso, não quer dizer que seja certo. Cada um vem com seu processamento. O importante é amar a configuração que nos foi oferecida, é uma representação divina, uma personalidade divina. Agora, se eu fico tentando consertar, sendo uma coisa que não é para eu experimentar, mas de repente eu tenho que experimentar aquilo. Aquilo naquele momento, claro, não sobressaindo em medo ou como um erro aquela personalidade, ou aquilo que está se manifestando, aquela conduta, né. Não, tem tantas maneiras de expressar, o mais importante é a gente respeitar o que nós estamos vivendo, e trazer esse consenso: "Ó, eu vou lá, eu vou nesse movimento de começar a mudar o meu foco para poder expressar essa verdade primeiro de quem eu sou", porque aí sim, você vai começar a sentir essa fé. Só que essa fé, e sendo muito humilde aqui para vocês, eu não posso dar uma visão totalitária, e eu seria muito ignorante se eu fizesse isso, porque eu estou um ser humano. Eu tô aprendendo muita coisa ainda, né. Eu tô aprendendo agora a ficar numa energia em paz, porque até pouco tempo eu era uma sofredora voraz. É o que eu falo, eu não venho do reino dos céus, mas eu mostro que tá dentro de você, desde que você pare de ficar cultivando a guerra dentro de si, focando e recriando átomos que te tragam problemas. E um indivíduo que se separa dentro, ele sempre está em confusão, que era o que eu vivi até pouquíssimo tempo, que vai melhorando de uma forma gradativa, né. Então eu não posso dizer, até essa paz que eu ando sentindo, ela não é absoluta, é o tudo, porque cara, o que é o tudo? Eu não sei o que é o tudo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu posso até usar como uma forma vaga, e claro, cada um se expressa do seu jeito, eu tô falando do que eu sinto, tá bom, gente? Do que eu sinto. Então eu me proponho a ser a Dora Aventureira, tá? Se eu soltar uns nomes de desenhos, não liguem, porque, anda sendo muito intensa a minha vida de desenhos, porque eu tenho uma gatinha de 7 anos, Alice, e eu adoro assistir com ela e comer pipoca junto com ela. Aliás, eu preciso diminuir a pipoca. Então, não tá dando, todo dia, não tá dando. Não tá dando, apesar de ser gostoso. Então o que eu tô querendo trazer é que num ponto, primeiro vai pra referência sobre você, como você tá hoje, agora, nesse exato momento, não se espelha em ninguém não. Você tá precisando de você agora, pra reconhecer que essa personalidade, esse nome que você tá hoje,
É uma expressão linda de Deus. E aí lembra todas as outras configurações de antes que você tinha de colocar o foco, a preocupação, ai não sei o quê, e tira dali e coloca que você é um entrelaçamento nessa fonte criadora, e que ela mora em você, e que você veio com um propósito, você já começa a mudar toda a estrutura de regência, e a eletricidade do seu corpo, ao invés de ficar rebuscando energias que dualizam, que criam conflitos, ela primeiro entende, ela totaliza, ela transcende, e isso só vai aumentando e se torna, como eu sempre digo, automático, tá bom? Ai, falei um monte. Deixa eu ver o que vocês escreveram pra gente ser breve. Não vou me alongar muito nas lives, não. Hã, Am Amanda, eu estava sem saber o que inventar. Inventar, vou empregar. A Paty, exatamente isso, Má. Tudo bem o pacote pesado, mas se acostumar e normalizar a trazer toda a nossa energia para a gente em um lugar fortalecido e cada vez mais integrado em Deus, tirando o poder do externo. Isso! Porque aí o que que acontece? Você vai para o mundo com uma outra formulação, né. A visão de foco, de estruturação, de solução, ela muda. E obviamente você fica mais confiante, porque como que você não vai confiar se você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, tudo foi criado na base disso, dessa inteligência, desse amor, dessa harmonia, dessa perfeição, eu só preciso dar vida para essa eletricidade que vibra além das confusões de controle, onde os indivíduos se veem separados ainda, que logo, né, vai se estruturando, cada um fazendo sua passagem, indo para cá, indo para lá, vindo novas almas e a sociedade vai se organizando, tá bom? É isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa antes da gente ir? Bora praticar? Vamos trocando aqui, vamos colocando embaixo, "Ai, como que foi o dia? Ó, eu fiz de manhã, eu pratiquei, aí ao longo do dia veio o primeiro peso, aí depois eu troquei de lugar e coloquei que eu era o entrelaçamento com Deus". Troca comigo, vamos incentivar mais pessoas a humanizar essa verdade, porque é real, não é utópico, não é clichê, não é é real, gente. Essa a harmonia é real, mas ela para ela ser real, nós precisamos praticá-la. E não é, como eu sempre digo também, excluindo a nossa